Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida, módulo 4. Estamos estudando sobre Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O tema da aula de hoje, o assunto, são as teofanias, as aparições de Deus. Mas antes vamos fazer um resumo da videoaula 14. Nós falamos sobre a preexistência de Jesus Cristo. No regresso dos 70, em Lucas capítulo 10, versículo 17, Jesus disse que via Satanás caindo do céu como relâmpago. É porque ele estava no céu quando ele viu Satanás cair. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 fala sobre a divindade de Jesus, e João capítulo 1, versículo 14 fala sobre a humanidade de Jesus. Jesus defendendo a sua missão e autoridade em João capítulo 8, versículo 58, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus existia antes da fundação do mundo. Ele disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 e 5, na oração sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus se humilhou para fazer a vontade do Pai. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Jesus se ofereceu voluntariamente em Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Verbo de Deus na eternidade disse: pois um corpo me formaste. É a referência do Salmo Messiânico 40, Salmo 40, versículo 6, que foi citada em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7. Também fala em Hebreus que Jesus voltou ao céu e assentou-se à destra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, Hebreus capítulo 10, versículo 12. E nós colocamos aqui aquela referência de Miqueias, não é? Falando sobre Jesus Cristo, falando que o Messias ele nasceria em Belém da Judéia e que ele seria desde os dias da eternidade, dando a entender ali que a respeito da preexistência de Jesus. Apesar desse versículo estar no Antigo Testamento, ele também foi uma referência do Novo Testamento por ocasião da época do nascimento de Jesus. O evangelista Mateus citou esse versículo, essa profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Aqui foi apenas breves considerações, porque nós abrimos o leque na última aula. Agora nós vamos para a aula de hoje. O tema é a teofania. Teofania é um termo teológico utilizado para descrever alguma manifestação visível de Deus, aparecendo em forma humana ou por meio de fenômenos da natureza, grandiosos e impressionantes. É a manifestação temporal e espacial de Deus, de alguma forma tangível, ou seja, possível de observar e possível de tocar. Então, somente organizando as ideias, o resumo foi da videoaula 14. Você pode assistir essa aula anterior, e hoje é a videoaula 15. Então, teofania é a manifestação temporal e espacial de Deus, de alguma forma tangível, ou seja, possível de observar e de tocar. A origem do termo vem do grego reteofaneia, que significa a teofania. O termo composto por duas palavras, theos, Deus, e phanei, que é o verbo aparecer. Uma curiosidade, phanei, que é o verbo aparecer, desse verbo vem o termo do nosso idioma, fantasma, que significa aparição. Essa matéria está na descrição do vídeo. Se tiver que tirar as referências bíblicas, eu tiro para poder caber os 5.000 caracteres na descrição do vídeo. Não vou ficar falando todas as aulas. Quando você vir
na descrição do vídeo, que tem só o tópico e a referência e não tem o texto bíblico, é porque foi necessário tirar para que coubesse a matéria dentro dos 5.000 caracteres que a descrição do vídeo nos disponibiliza. Algumas teofanias no Antigo Testamento, item 1. Para ilustrar, vamos citar algumas teofanias do Antigo Testamento. Os anjos que visitaram a Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 3. O texto bíblico diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então, os anjos que visitaram Abraão é considerado teofania. A coluna de fogo e de nuvem que acompanharam o povo no deserto, em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, também é considerado uma teofania. O texto bíblico diz assim: O Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quer dizer, Deus estava presente com o seu povo o tempo todo. O nosso Deus é um Deus presente, amém? Deus está presente. Cristofanias no Antigo Testamento. Geralmente, as teofanias relacionadas a Jesus Cristo no Antigo Testamento são chamadas de cristofanias. Essas manifestações aconteceram antes da encarnação do Verbo de Deus. A principal teofania relacionada a Jesus é quando ele se manifesta na figura do anjo do Senhor. Então, o que é cristofania? Cristofania é uma teofania no Antigo Testamento, considerando que essa teofania é a segunda pessoa da Trindade. Então, fazendo referência a Jesus Cristo, por isso que se chama cristofania. Continuando a leitura, nessas teofanias, teofanias, ele apresenta algumas características que merecem ser destacadas, como o anjo do Senhor manifesta-se falando como Deus, usando a primeira pessoa do singular, age como Deus e demonstra ter a autoridade de Deus, ter a sua autoridade, é reconhecido como Deus pelas pessoas a quem se manifesta, não rejeita a adoração. Veremos a seguir algumas manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então, a teofania, a cristofania, o anjo do Senhor, a cristofania. Esse anjo do Senhor é com letra maiúscula no Antigo Testamento. Não é aquele anjo do Senhor lá do Salmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Esse anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e o livra do mal. São os espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Esse anjo do Senhor é diferente desse anjo do Senhor aqui, com letra maiúscula. O anjo do Senhor aparece a Agar, Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 11. O texto bíblico diz assim: Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Olha, assim como Deus falou com Abraão, olha a semelhança e a autoridade. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Do mesmo jeito que falou com Abraão,
Quando Deus apareceu a Abraão, agora o anjo do Senhor fala com a mesma autoridade, com as mesmas palavras. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. A segunda teofania, Moisés viu o anjo do Senhor no meio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Por causa disso, Moisés ele se aproximou. Ele disse: eu vou lá ver essa maravilha, porque a sarça não se consumia. Porque era comum que houvesse um fogo espontâneo no deserto devido ao calor, o mato seco pegava fogo. Mas a questão ali não era que a sarça estivesse pegando fogo. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés é que ele viu que aquela sarça estava pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, e ela não se consumia. Aí ele se aproximou para ver a maravilha. Aí ele teve um encontro com o maravilhoso, né? Terceiro, Deus aparece a Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Observação: nessa passagem, o príncipe do exército do Senhor, ele aceitou a adoração. Nós consideramos que esse príncipe do exército do Senhor foi o próprio Senhor Jesus. Aqui não na figura de um anjo do Senhor, mas príncipe do exército do Senhor. O anjo do Senhor aparece a Gideão, Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo do Senhor aparece a Manoá, pai de Sansão, Juízes capítulo 3, versículos 2 e 3. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Observação: Manoá perguntou ao anjo o seu nome e ele respondeu: por que perguntas o meu nome, que é maravilhoso? Esse nome se encontra em Isaías, capítulo 9, versículo 6. A sexta referência, o quarto homem que apareceu na fornalha, Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Observação: o quarto homem da fornalha é considerado por alguns estudiosos como uma cristofania. Jesus Cristo é o quarto homem da fornalha. Jacó luta com Deus no vale do rio Jaboque, vale do Jaboque ou val do Jaboque. Val significa vale. Gênesis capítulo 3, versículos 24 a 30. Jacó, porém, ficou só.
E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aqui nós vemos então uma observação: nenhum homem verá a Deus e viverá. Né? Está escrito na Bíblia que nenhum homem verá a Deus e viverá. No entanto, em Jesus Cristo, nós vemos a Deus. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Baseado nisso, estudiosos bíblicos consideram que essa passagem se trata de uma cristofania. Porque ele disse: eu vi Deus face a face. Mas aquele que vê Deus face a face não viveria. Mas aqui, na manifestação da segunda pessoa da Trindade, Deus não consumiu Jacó. E aí amarra com esse versículo, né? Faz uma ligação com esse versículo que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então busca-se fundamentar que essa passagem é uma cristofania, ou seja, é uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Resumo da aula de hoje. Agora vamos para o resumo da aula. Teofania é um termo teológico usado para descrever uma manifestação visível de Deus, visível e tangível, que pudesse tocar, que pudesse perceber com os nossos sentidos, com os nossos olhos. O termo vem do grego teofaneia, a teofania. O termo é composto por duas palavras: theos, que significa Deus, e phanei, que é o verbo aparecer. A palavra fantasma do nosso idioma, que pode ser entendido como aparição, essa palavra fantasma está relacionado com esse verbo phanei, que é o verbo aparecer, de aparição, não é? Algumas teofanias do Antigo Testamento: os anjos que visitaram Abraão, e a coluna de nuvem e a coluna de fogo no deserto. O Senhor estava no meio do povo por meio da coluna de fogo durante o dia e durante a noite. Durante o dia, a coluna de fogo, ela protegia o povo do sol escaldante do deserto. E à noite iluminava o caminho, aquecia, porque o deserto ele é frio, né? Porque não tem água para fazer aquele equilíbrio da temperatura ambiente. E ali então é frio durante a noite. Então, para aquecer o povo, para iluminar o caminho. E uma coisa interessante que eu gosto sempre de frisar: os animais peçonhentos, eles têm costume, hábitos noturnos, né? Aranha, cobra, escorpiões. Animais peçonhentos que têm hábitos noturnos poderiam atacá-los, mas com a presença daquele fogo, daquele calor, espantava também os animais peçonhentos. Então, tudo isso era o cuidado de Deus com seu povo, era a proteção de Deus com seu povo, era a presença de Deus com seu povo. Glória a Deus por isso. Cristofania, manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, considera-se que seja a manifestação do Senhor Jesus. Fala como Deus,
né? Aí a cristofania, aqui na figura do anjo do Senhor, principalmente, que nós estamos falando. Fala como Deus, usando a primeira pessoa do singular, age como Deus e mostra sua autoridade. Igual falou, né, com a mesma autoridade que falou com Agar, né, eu vou multiplicar a tua descendência e ela não será contada, de tal modo que ela não será contada, aquela mesma autoridade que foi que Deus falou para Abraão, e fazendo a mesma promessa, né, promessa de uma descendência numerosa. Então mostra a sua autoridade, a autoridade de Deus, e é reconhecido como Deus pelas pessoas a quem se manifesta e aceita a adoração, conforme nós destacamos aqui. Os anjos que são ministradores a serviço de quem vai herdar a salvação, conforme está em Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles não aceitam a adoração, como podemos ver em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Está aqui um acréscimo da matéria, né? Que eu não falei na aula, mas aqui estou dando referência bíblica do anjo que não aceita a adoração. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, e também se encontra em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O texto bíblico diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Esse anjo não era o anjo do Senhor, mas esse anjo é o anjo ministrador, e que é enviado, né, a serviço a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Esse é o anjo espírito ministrador. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Está no Antigo Testamento. O anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é o Espírito ministrador. O anjo do Senhor, quando é uma cristofania, ele tem aquelas características. Ele aceita adoração, ele fala com autoridade, ele fala de si mesmo como Deus, né? Como Senhor. Ele demonstra autoridade, imponência, ele aceita adoração. Então essas características demonstram quem é o anjo do Senhor, com a letra maiúscula. Anjo do Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, diferente do anjo do Senhor, que vem ali com letra minúscula, não é? E esse anjo do Senhor são os espíritos ministradores. Então aqui existe essa diferença. E é interessante uma coisa que eu queria considerar, porque esse assunto que nós estamos falando sobre o anjo do Senhor, o anjo que aceita adoração, o anjo que não aceita adoração, isso tudo é tema da angiologia ou angelologia. O que é angiologia ou angelologia? É a parte da teologia sistemática que estuda a respeito dos anjos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estudar sobre esses anjos, né? O anjo do Senhor, a cristofania, o anjo do Senhor, espíritos ministradores, que nós vamos estudar a diferença deles lá na angelologia, porque a matéria da angelologia, do estudo dos anjos, também nós estamos estudando aqui na cristofania, na cristologia. E são assuntos transversais. O que é conteúdo transversal? É aquele conteúdo que ele atravessa mais de um campo de conhecimento. É interessante isso. Igual essa biosfera, por exemplo. Biosfera, você pode estudar sobre a biosfera, né? A esfera da vida, né? A atmosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a hidrosfera, e você vai estudando sobre todas todo esse conteúdo da biosfera. Você pode estudar na biologia e estuda também na geografia. A hidrosfera, né, que é os mares, né, os lagos, os oceanos, os lagos, os rios. Aí você estuda a vida ali, a vida marítima, a vida aquática, a vida terrestre. Aí tem a atmosfera. E você estuda o globo terrestre, mas você pode estudar na geografia e na biologia, na parte de estudo da vida, né?
Então, isso significa o quê? Que é um conteúdo transversal. Ele atravessa mais de um campo de conhecimento. E aqui também, essa questão do anjo aqui atravessa vários conhecimentos, vários campos da teologia. Pega a angelologia, pega a cristologia, e, se possível, poderá pegar algum outro assunto também, mas que no momento aqui eu não me lembro, mas só para ilustrar, é interessante a gente saber que a gente fala sobre os anjos na cristologia, né, o anjo do Senhor, e lá na angelologia nós também falamos sobre o anjo do Senhor, quer dizer, é um assunto que está presente nos dois conteúdos. Então, teofanias como um anjo do Senhor, ou seja, cristofania. O anjo do Senhor apareceu a Agar. Moisés viu o anjo do Senhor no meio de uma sarça ardente. Deus aparece a Josué, né, o príncipe do exército do Senhor. Ali não está escrito anjo do Senhor, mas está escrito príncipe do exército do Senhor, né? Então, nessas manifestações que ele aceita a adoração. O anjo do Senhor aparece a Gideão. O anjo do Senhor que aparece a Manoá, o pai de Sansão. O quarto homem que apareceu na fornalha. Os estudiosos creem que é uma cristofania, que é a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, tem até hinos que dizem, né, que Jesus é o quarto homem da fornalha. É fundamentado nessas considerações, né, da cristofania de Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Lá na fornalha, o quarto homem da fornalha era o Senhor Jesus Cristo. Jacó lutou com Deus no vale do rio Jaboque. Então aqui também Jacó viu Deus face a face. Considerando assim que aquele homem que vir a Deus face a face, ele vai morrer. Mas Jacó viu Deus face a face e não morreu. Por quê? Deduz-se o quê? Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Deduz-se que quando Jacó falou aquilo, ele estava se referindo a uma cristofania. Então se considera que esse anjo com quem Jacó lutou, né? Esse ser celestial com quem Jacó lutou, considera-se que seja uma cristofania, a pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, nós terminamos a aula de hoje. Eu acredito que esse é um tema muito interessante, muito rico. E eu convido a você que copie essa matéria na descrição do vídeo, copia ela, coloca lá no Word, monta a sua apostila, aproveita a oportunidade. Se você fizer isso desde a videoaula 1, módulo 1, videoaula 1, como eu tenho falado aqui insistentemente, assiste a aula e copie a matéria e vai transportando para o Word e vai compondo a sua apostila com colar especial para você não perder a formatação do texto, e você vai ali, aula 1, e você vai copiando, vai colando abaixo, vai colando, e você vai terminar depois o módulo 1, vai montar o módulo 2, mas eu te peço uma coisa, não vai simplesmente abrindo os vídeos, copiando e colando, não faz isso. Você assiste a aula e copia a matéria. Depois você assiste a outra aula e copia a matéria. Faz um seminário, estuda o seminário, faz o seminário. É importante para você. Você vai ter mais conteúdo para pregar, você vai ter mais conteúdo para poder dar um estudo bíblico. Você vai estar se preparando para a obra de Deus. Você que é pastor, irmãos, compartilha o estudo no WhatsApp com aqueles irmãos que às vezes não pode, por um motivo ou por outro, fazer um seminário, às vezes trabalha em 2 empregos, às vezes na cidade dele não tem uma faculdade de teologia, se bem que hoje existe os cursos à distância, mas por um motivo ou por outro aquele irmão não pode fazer o seminário assim, no ensino formal, né? Mas ele pode participar do nosso seminário aqui, copiando essa matéria e compondo a apostila. Amém? Compartilhe, abençoe os irmãos. Obrigado. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.